Bem-vindos, programadores JavaScript. Nós estamos trabalhando com eventos JavaScript desde o início do curso. Mas esta aula é a aula para consolidar esse conhecimento. O que são eventos, pessoal? Eventos são interações com o documento web. Toda vez que a gente interage com uma página web, a gente está disparando alguns eventos. Então, o evento é qualquer ocorrência interativa com o nosso HTML. E manipuladores de eventos? A gente vem falando de manipuladores de eventos também desde o início do curso. Os manipuladores de eventos são as funções a serem executadas quando um evento acontecer. Então, quando eu clicar em um botão, ele deverá disparar uma função. Então, essa função que vai ser executada é o meu manipulador de evento. E o disparador de evento? O disparador de evento, pessoal, é o próprio elemento HTML. Então, aqui eu tenho um link. Esse link é o meu disparador de eventos. Eu posso atrelar um evento a esse link. Então, eu tenho eventos de clique nesse link. Eu tenho eventos de passar o mouse por cima, que é o mouse over no link. E eu posso associar a esse evento neste link um manipulador de evento, ou seja, uma função para ser executada. Então, revendo os conceitos. O evento é o clique. O manipulador de evento é a função JavaScript que nós vamos associar a esse evento nesse elemento. E esse elemento a gente chama de disparador de evento. Agora, alguns disparadores de eventos têm o seu manipulador de evento padrão. Então, por exemplo, um link, quando a gente clica sobre ele, o browser já tem um manipulador de evento padrão para ele, que é o quê? Levar o internauta ao endereço que tiver associado ali no atributo href daquele link. Esse é um manipulador de evento padrão do browser. E nós temos como associar, e vocês viram isso no decorrer do curso, um outro evento substituindo o nosso manipulador de evento padrão. Então, eu posso associar o meu próprio manipulador de evento nesse elemento A, né, substituindo o comportamento padrão, né, ou seja, substituindo o manipulador de evento padrão do nosso browser. E é possível a gente cancelar a ação do manipulador padrão de evento se a gente colocar a declaração return false no nosso manipulador de evento customizado. Então, se na função que nós chamamos quando um evento ocorre, eu no final dela colocar essa declaração return false, nós vamos eliminar a chamada ao próximo manipulador de evento, que seria o manipulador de evento padrão. E como é que nós atrelamos um manipulador de evento a um disparador de evento, ou seja, a um elemento HTML? Nós temos uma forma de fazer isso aqui, direto via HTML, via DOM0, que é usando a API DOM mais antiga, a DOM2, que é usando a API DOM mais recente. Isso aqui a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. Mas antes de mexer com isso, deixa eu mostrar para vocês os tipos de eventos que existem. Na W3 Schools, nós temos aqui referências a HTML e JavaScript. Nas referências aqui a HTML, eu entrei aqui em HTML Events. E ele está apresentando para a gente aqui uma relação dos eventos disponíveis na linguagem HTML ou XHTML. Então, eu tenho eventos de formulários. Então, eu tenho eventos aqui quando nós colocamos o foco do nosso mouse aqui sobre um elemento do formulário, um input, por exemplo.
quando nós selecionamos um item ali de um select, quando nós submetemos o formulário, tudo isso aqui gera evento. Todos esses aqui são eventos de formulários. Quando nós carregamos o documento HTML ou uma imagem, eu tenho aqui o elemento onload. Eu tenho também o evento onUnload, que é quando nós deixamos um documento HTML, quando nós saímos da página HTML. Nós temos eventos aqui para manipulação do teclado. Então, eventos de teclado como keydown, keypress, keyup, né, que ocorrem quando estamos utilizando o teclado. Eventos de mouse, onClick, doubleclick, né, que é um clique duplo, um clique simples, quando passamos o mouse por cima de um elemento. Então, todos esses aqui são eventos disponíveis aí via HTML, que nós podemos estar trabalhando eles com JavaScript. E aqui também na W3 Schools eu tenho as referências a JavaScript. Eu entrei aqui nas referências aos eventos DOM. Nós vamos ter uma aula específica para trabalhar com a API DOM, né? Agora, vejam aqui que todos aqueles eventos que nós temos em JavaScript, em HTML, nós também temos aqui disponíveis para serem manipulados, né, via JavaScript aí com a API DOM. Tá? E nós temos aqui também alguns atributos do mouse, né? Então, qual é a posição do nosso cursor na tela? Então, eu tenho aqui cliente X e cliente Y, a posição X e Y do nosso cursor, né? Então, esses aqui são alguns dos atributos e alguns dos eventos que nós temos aqui, a possibilidade de manipular via JavaScript. Vamos voltar aqui para o nosso exercício. Como é que, então, nós podemos atrelar aqui o nosso manipulador de evento no nosso elemento? Então, via HTML, a maneira mais antiga de se fazer esse atrelamento aqui é com o nosso manipulador de evento via atributo aqui da tag. Então, direto aqui no atributo da tag, nós poderíamos colocar um script, JavaScript. Então, poderíamos colocar aqui E então, a gente poderia clicar sobre o botão e ele dispararia esse evento, esse script JavaScript aqui, que está direto no valor do nosso atributo, representando o nosso evento. Então, quando esse elemento for clicado, ou seja, onClick, execute este script. Existe uma outra forma também de realizar esse atrelamento, um pouquinho mais elegante, que é criar uma função e chamar a função aqui dentro, né? Então, poderíamos aqui criar aquela função, function 1, com aquele código, e chamar essa função aqui no nosso botão. Vamos ver aqui. E está aí. Isso é o que nós chamamos de manipuladores de eventos HTML. Agora também nós temos os manipuladores de evento utilizando a API DOM mais antiga. E nós já trabalhamos com essa outra forma de manipular esses eventos. Então, nós temos aqui uma chamada a window.onload e vamos criar uma função com a sintaxe literal aqui, sem nome. Estamos atrelando essa função a esse evento onload. E aqui nós podemos associar essa função 1 ao evento onClick do botão. Como? Então vamos aqui. Document.getElementById, pegando
aquele elemento com ID botão. E poderíamos atrelar aqui direto a esse elemento, onClick, uma função com essa sintaxe literal também, chamando ali essa função aqui de baixo. Então, isso aqui tem o mesmo efeito de estar utilizando o manipulador de evento HTML. Isso aqui é o que a gente chama de manipulador DOM, né, de manipuladores de evento DOM nível 0. É dessa forma aqui que a gente faz isso. Em JavaScript ainda, se você quisesse atrelar, né, um manipulador de evento a um elemento, você faria dessa forma. E se você quisesse desatrelar, bastaria informar aqui nulo, né, nesse atributo de evento do botão. Essa é uma forma de você desatrelar um evento com manipuladores de evento DOM nível 0. Agora, existe ainda os manipuladores de evento usando a API mais recente do DOM, que é o que a gente chama de DOM nível 2 aqui. Essa API ela tem dois métodos, Add Event Listener e Remove Event Listener. Tá? Destinado aqui a atrelar e desatrelar eventos a um elemento HTML. Como é que nós podemos atrelar um evento aqui com essa API mais recente do DOM? Então, aqui, a gente poderia aqui, direto no botão, chamar essa função, Add Event Listener. Passando aqui 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o evento que você quer disparar. Então, o evento é clique. E aqui vale uma consideração importante. Aqui nós estamos vendo, né, os atributos das tags HTML para a gente associar um determinado evento a ele. O evento, aqui no caso é blur, né, change, click, double click, error, focus. E o nosso atrelador aqui, o nosso manipulador de evento, vai associar-se a esse elemento através desse atributo aqui, onClick, né, onBlur, onChange, onClick. Então, o evento é click, mas o nosso manipulador de evento vai ser associado através do atributo onClick. Tá? Então, vamos lá. Então, nós vamos falar qual que é o nosso evento, clique, a função que nós queremos utilizar aqui, que seria 1, né? E eu tenho um terceiro parâmetro, indica se eu quero tratar o meu evento com propagação de evento. Daqui a pouquinho a gente vai ver o que é isso. E aqui nós temos o resultado desse trabalho. Então, vejam aqui que o evento foi associado da mesma maneira. Se nós quiséssemos aqui remover esse evento desse elemento, bastaria utilizar outra função, Remove Event Listener. Todos os navegadores ainda suportam aqui as implementações, né, a utilização dos manipuladores de evento HTML e do DOM nível 0. Agora, existem alguns benefícios de você já utilizar aqui os manipuladores DOM nível 2, que é esse modelo mais recente. Tá? Primeiro, ele é baseado todo em uma especificação, existe todo um trabalho de especificação em cima desses manipuladores de evento. E o modelo mais novo, ele também não é tão dependente de propriedades específicas de manipuladores de eventos, como nós temos aqui no HTML e no DOM. Você vê que a gente pode passar o nosso evento direto aqui como parâmetro dessa função. Eu poderia criar um evento aqui diferente, criar um evento XTI, né?
Com os manipuladores de HTML e DOM nível 0, a gente não tem essa flexibilidade de criar novos eventos. Tá? Uma outra vantagem importante é que você pode registrar várias funções de manipuladores de eventos em um único elemento HTML aqui. Por exemplo, imagine que nós tenhamos aqui duas funções, a função 1 e a função 2. Como é que a gente faria para atrelar, né, os nossos eventos utilizando o DOM nível 0? Então, btn.onClick igual, né, function, e aqui eu chamaria 1. E também poderia aqui atrelar de novo e chamar a função 2, certo? Vamos ver aqui o resultado. Então, ele só chamou o 2. Aqui a gente tem uma dificuldade em atrelar em momentos diferentes, né, manipuladores de eventos para um mesmo evento, para um mesmo elemento. A gente tem essa dificuldade. Claro que se eu estou criando aqui esse manipulador de evento em um mesmo lugar, né, a gente poderia simplesmente fazer isso daqui. Funcionaria. Mas imagine que se a gente estivesse trabalhando com um script grande e, dependendo da ação do usuário, eu adiciono mais um evento para ser manipulado e, dependendo da ação, eu adiciono outro evento para ser manipulado, né? Aí eu não teria essa possibilidade. Agora, com o manipulador de evento nível 2, usando o DOM nível 2 aqui, a gente poderia tranquilamente fazer isso daqui. OnClick 1 e 2. Mas para isso eu tenho que adicionar e não remover, né? E está aí, 1 e 2. Ele atrelou os dois eventos, né? Aliás, ele atrelou os dois manipuladores de eventos para um mesmo evento, né, neste elemento. Um outro detalhe importante que eu gostaria de mostrar para vocês, que eu comentei aqui. Nós estamos aqui no nosso código HTML e eu vou colocar um link aqui para a aula 12.html. Removi o nosso manipulador de evento ali, customizado, e deixei o padrão do browser. Quando eu clicar aqui, ele vai para aquela outra página. Eu falei para vocês aqui logo no início que é possível quebrar essa chamada do manipulador de evento padrão do browser. Como? Colocando aqui um return false, né? Então, a gente poderia chamar ali a função 1 e ver agora o que acontece. Então, 1. Ah, sim, esqueci de dizer que esse recurso aqui ele vai funcionar quando você estiver trabalhando com o evento submit, né? Você tem um botão de submit e você quer travar aquele comportamento do botão de submeter o formulário inteiro. Então, naquela situação, esse recurso aqui vai funcionar. Brincadeirinha, isso aqui foi um erro mesmo. Você pode retornar aqui no seu manipulador de evento, false, né? E podemos colocar aqui a aula 12 e vamos ver aqui o resultado. Então, quando você clica aqui, ele não deixa o manipulador padrão, ele não acessa o manipulador padrão de evento, tá? Só que essa ação, ela tem que ser
colocada aqui direto no seu manipulador de evento. Tá? É o seu manipulador de evento que tem que retornar. Quando nós colocamos ali o return dentro de uma função que está sendo chamada aqui no manipulador de evento, nós poderíamos ter várias funções, né? É o manipulador de evento que tem que dar o retorno. Tá vendo? Vocês ficam acreditando em tudo que eu falo? Tem que testar o que eu estou dizendo. Outro objeto importante da gente estudar aqui em eventos é o próprio objeto evento, ou objeto event. Tá? Toda vez que nós disparamos um evento, nós temos a possibilidade de acessar o objeto evento. Dependendo do browser, eu acesso esse objeto de maneiras diferentes. Isso mesmo. Agora, o que é interessante no objeto event? Dentro desse objeto, nós temos propriedades que fornecem informações sobre o evento que está acontecendo. Por exemplo, a localização de um clique do mouse, né, na página aqui. Qual que foi o evento que foi disparado, quem disparou esse evento, se eu estou arrastando um elemento para outro elemento, então qual é o elemento que está sendo arrastado e em cima de qual elemento eu soltei esse elemento. Então, todas essas informações, elas estão disponíveis dentro do objeto event. A maioria dos atributos do objeto event são iguais em quase todos os browsers. Temos uma ou outra propriedade que é diferente. Agora, a forma como eu acesso o objeto event no IE é diferente de como eu acesso o objeto event nos demais browsers. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos antes aqui remover nossa href aqui, né? E vamos dar um alert aqui no nosso objeto event. Como é que eu acesso o objeto event se eu estiver no Internet Explorer? Através do objeto window, eu tenho acesso ao objeto event. E aqui dentro, a gente poderia pegar os atributos, né, desse objeto event. Então, vamos fazer o teste aqui no nosso Firefox. Quando nós clicarmos aqui nesse botão, ele não consegue acessar esse objeto event dentro do objeto window, né? Por quê? Porque essa forma de acessar o objeto event é exclusiva para o Internet Explorer. Então, vamos abrir aqui esse mesmo exercício no Internet Explorer e vamos fazer o teste. Clico no botão OK e ele traz para a gente a propriedade type do objeto event, que retorna para a gente o tipo do evento que está sendo executado. E olhem aqui, clique. Então, como é que eu faço para acessar o objeto event no Firefox e nos outros browsers que são da mesma forma? No Firefox, no Mozilla, no Opera, no Safari, você recebe o objeto event direto aqui na sua função. Basta você colocar aqui um nome qualquer, né? EVT, event, você escolhe. E aí você pode acessar esse objeto ali. Então, evt.type vai retornar para a gente aquela informação que a gente está esperando. Então, está aí. Mas, no nosso Internet Explorer, ele não vai conseguir acessar. Então, está aí. Agora ele não consegue acessar. Como é que a gente pode resolver esse problema, né, de recuperar o objeto event nos dois browsers? A gente pode atribuir ele a uma variável. Então, vamos aqui, ó, uma variável, o evento. E aí a gente verifica aqui o seguinte. Se o evento existir, eu retorno o evento que nós estamos recebendo aqui dentro da função. Se não, nós podemos pegar o evento direto do objeto window. Então, window.event. Assim, a gente consegue acessar o objeto evento
né, ou event, independente de browser. Então vamos ver aqui agora. Conseguimos acessar aqui no Internet Explorer e também conseguimos acessar no Firefox e em qualquer outro browser agora com essa solução. Se você quiser saber os outros atributos do objeto event, venham aqui de novo na W3 Schools e vocês vão ver. Todos esses aqui são atributos do objeto event. Estamos aqui, ó, event object. Nós temos todos esses atributos. Aqui nós temos atributos de localização do mouse, né? Nós podemos até fazer um exemplo aqui com esses atributos. O nosso atributo type aqui, ó, que retorna o nome do evento, né? Target, timestamp, todas essas informações aqui. Então, por exemplo, vamos recuperar aqui a localização do nosso mouse, quando nós estivermos clicando sobre esse botão. Aqui, por exemplo, x igual screen x e y igual screen y. Vamos ver aqui, reduzir um pouquinho esse código e vamos fazer o teste aqui. Tá aí, essa aqui é a posição do mouse. Se eu clicar um pouquinho mais para cima aqui, já muda a posição. Estão vendo? Mais para baixo, mudou a posição. Então, é assim que nós pegamos a posição do mouse quando a gente clica em um elemento, né, e recuperamos esse objeto event nesse momento. Outro aspecto importante para a gente estudar aqui com relação a eventos é com relação à propagação dos eventos. Quando a gente está clicando aqui sobre uma página, né, a gente não está necessariamente clicando apenas em cima do documento. A gente também pode estar clicando em cima de um link, de uma div, de uma lista, né? Então, gerenciar esses eventos aqui que acontecem em cima de uma pilha de elementos HTML é conhecida como propagação de eventos. Na propagação de eventos, o elemento mais interno ali que está recebendo o nosso clique, por exemplo, ele vai começar a disparar o evento e depois ele vai seguir disparando o próximo evento da pilha, né, com o elemento mais externo e assim por diante. Então, imagine que a gente tenha esse A aqui dentro de um outro elemento ainda. Vamos colocar esse A dentro de uma div. Vou chamar essa div aqui de ID primeira. Beleza, tá bom. E agora, vamos atrelar a essa div chamada primeira aqui um manipulador de eventos também. Da mesma forma que nós fizemos aqui com o nosso botão. Então, vamos lá. Vamos recuperar aquele elemento. Var div. Tá aqui. E agora vamos atrelar aqui o nosso... Se a gente não estiver utilizando aqui o objeto evento, né, eu posso remover simplesmente esse objeto ali do nosso parâmetro da função. Mas vamos voltar aqui então, para o que a gente está fazendo. Então, esse aqui é o botão. E agora vamos atrelar esses eventos aqui também para a div. E para o nosso próprio document.
Tá aí. Atrelamos os eventos ao botão, à div e ao documento. Né? O documento é o elemento mais externo, dentro dele temos a div e dentro da div o botão. Vamos ver como é que funciona esse negócio de propagação de eventos. Então, quando eu clico aqui sobre o botão, ele executou o evento do botão, executou o evento da div e executou o evento no documento. Então, isso é o que a gente chama aqui de propagação de eventos. O JavaScript ele começa executando aqui o evento do elemento mais interno e depois ele sai executando os eventos atrelados aos elementos mais externos. Né? Na maioria das vezes, a gente acaba atrelando funções aqui, ou manipuladores de eventos, apenas para os elementos mais internos aqui do nosso documento web. E como é que eu faria para, por exemplo, aqui no meu botão, parar essa propagação de evento? Aí, dependendo do meu browser, de novo, depende do browser, eu vou parar essa propagação de maneiras diferentes. Tá? Então, se eu estiver trabalhando aqui com o Firefox, o Mozilla, né, o Safari, nós temos aqui dentro do objeto Event, né, então eu vou recuperar ele aqui direto do parâmetro da nossa função, eu tenho a função Stop Propagation. Stop Propagation. Que isso aqui para a propagação do evento. Só que, se nós estivermos trabalhando com o IE tem a sua forma própria de parar uma propagação. Então, o que a gente poderia fazer aqui para tornar esse código aqui um código cross-browser, né? Que funcione em qualquer browser. Eu poderia verificar primeiro se eu tenho essa função aqui disponível, ou seja, se eu estou tratando aqui de um browser como o Firefox, o Safari, o Mozilla. Se sim, eu executo a função. Né? Então, eu vou simplesmente verificar se eu tenho essa função. Não vou chamar ela ainda não. Se não, provavelmente se trata do Internet Explorer. Né? Aí, a gente pode, através do objeto Event, né, acessar a propriedade cancel bubble e atribuir true a ela. Agora, para acessar o objeto Event no Internet Explorer, a gente viu que precisa acessar através do objeto Window. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou remover isso aqui, vou deixar o evento do Firefox, Safari, sendo passado apenas com a letra E, e vou criar uma variável aqui dentro, vt, né, que vai ser igual ao que? Se o E existir, a gente retorna o E. Se não, a gente retorna o window.event. Então, está aí. Né? Assim, a gente para a propagação dos eventos. Viram aí? Ele executou apenas o evento atrelado aqui ao nosso botão. Ele não executou os outros eventos aqui, ou seja, ele não propagou a execução dos eventos. E isso aqui acontece agora também, inclusive no nosso Internet Explorer. Então, essa função está... Isso, como vocês podem ver aqui, quando a gente clica sobre o botão, ele não executa mais nenhuma ação. Agora, ele vai executar apenas se eu clicar sobre o documento. Aí sim, aí ele executa a ação novamente. Né? Mas o botão não propaga aqui a execução dos outros eventos para os outros elementos onde ele está incluído. Outro aspecto importante aqui dos manipuladores de eventos diz respeito à palavra-chave this. A palavra-chave this, então vamos escrever aqui a palavra-chave, this, né? Ela representa
o proprietário da função ou método que está sendo processado. Então, this aqui dentro da função representa o proprietário dessa função. Quem que é o proprietário dessa função? O objeto botão. Tá? Para uma função global, this representa a janela do documento. Para um método de objeto, this vai representar a instância do objeto. E em um manipulador de eventos, aqui como é o nosso caso, this vai representar o elemento que recebeu o evento. Por que eu estou falando isso? A gente pode utilizar essa palavra-chave this para acessar atributos, né, valores desse elemento, sem a gente precisar de acessar o elemento novamente via document.getElementById, .atributo, .função. Não preciso mais disso. Vamos ver aqui um exemplo. Né? Vamos remover logo esses outros manipuladores de evento, essas funções. Vamos trabalhar aqui com esse código mais limpo. Então, se this representa aqui dentro da nossa função o nosso elemento botão, que é o dono da função, então, this.id deve me retornar o atributo id do botão. Vamos ver aqui se isso é verdade. Tá aí, botão. E se a gente estivesse tratando aqui de um campo do tipo input? Então, vamos ver aqui. Tivesse aqui um input type, text, id, texto, e vou colocar um valor aqui. Aliás, deixa ele sem valor. E vamos atrelar um evento àquele elemento. Como? Então, texto, ponto, onFocus, ou onBlur, eu tenho vários eventos aqui que a gente pode atrelar, igual a function this.id. Vamos ver aqui se está funcionando. Então, trouxe aqui texto, é o id do texto. Vamos colocar aqui this.value agora, né? Se a gente quisesse acessar o valor aqui desse campo. Opa. A gente precisa aqui atualizar o nosso documento. Então, vamos lá. Tá aí, curso da Universidade XTI. Ou seja, com a palavra-chave this, nós conseguimos acessar direto o elemento que recebeu esse manipulador de eventos. E a partir daí eu posso acessar funções, atributos desse elemento. Né? Muito mais fácil do que toda vez procurar ali document, getElementById, texto, .value, né? Só a palavra-chave this é o suficiente aqui dentro. Então, isso aqui vai ser muito importante quando a gente estiver criando aqui manipuladores de eventos para validação de formulário, onde a gente precisa verificar o valor um valor de um campo, se aquele valor ele tem um tamanho mínimo ou tamanho máximo, ou se ele atende uma expressão regular, ou se, enfim, ele é um valor em branco, ou está preenchido, enfim. Essa palavra-chave this vai ajudar muito a gente nessa questão de validação de formulário, principalmente. E um último aspecto que eu gostaria de tratar nessa aula é sobre a chamada de eventos. Então, a gente está vendo aqui como atrelar uma função que é disparada aqui pelo internauta. Quando ele clica em um botão, quando ele tira o cursor do mouse de dentro de um campo, né?
Agora, e se você quisesse disparar um evento direto via JavaScript? Então, para isso, vamos dar um exemplo aqui no nosso próprio botão, né? Quando eu clicar sobre o botão, eu quero disparar esse evento aqui de onBlur do nosso elemento de texto. Como é que nós faríamos isso? Então, eu venho aqui, dentro do nosso botão, eu vou chamar a execução do onBlur do nosso campo de texto. Vamos ver aqui funcionando? Então, tá aí. Cliquei no botão, eu chamei um evento associado a um outro elemento do nosso HTML. É assim que nós chamamos. Da mesma forma que eu chamo qualquer uma outra função, né, em JavaScript. Agora, isso aqui acaba sendo muito útil quando a gente quer, por exemplo, ao carregar aqui uma página, a gente quer, por exemplo, dar um foco aqui nesse elemento, né? Dar um foco é fazer com que o cursor comece a piscar aqui dentro. Como é que a gente poderia fazer isso? Assim que a janela for carregada, eu quero dar um foco naquele elemento. Então, on ou simplesmente focus. Tá? Então, vamos ver aqui. Vamos fazer aqui o teste. Eu vou acessar aqui a página e vou atualizar. Então, vejam aqui que o foco já foi lá para aquele elemento, lá embaixo. Estão vendo aqui o cursor piscando? Então, isso aqui acaba sendo muito útil quando você quer definir ou quer que o cursor do mouse já comece com foco em um campo específico de um formulário, por exemplo, assim que você carregar a página. Então, pessoal, isso é o que eu gostaria de passar para vocês aqui com relação a eventos. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco vamos começar a trabalhar com a API DOM, tá? HTML. Aliás, com a API DOM JavaScript para manipulação dos elementos HTML. Então, essa parte vai ser muito legal do curso. Vejo vocês lá.